Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos retomar a nossa matéria, já discutindo os direitos políticos na Constituição, que são estabelecidos a partir do artigo 12 da nossa Constituição, que fixa, na verdade, as condições para o estabelecimento da nacionalidade em nosso país. Né? Então, a partir de hoje, nós vamos trabalhar aí com a questão, né, dos direitos de nacionalidade, a fixação primeiro, né, da nacionalidade, dos critérios de nacionalidade, e posteriormente nós vamos trabalhar aí os direitos políticos, falar do regime eleitoral, do sistema eleitoral, para que possamos discutir melhor o nosso sistema federativo. Então, o artigo 12 da Constituição estabelece os critérios de nacionalidade. Já deixando claro, né, que a nacionalidade ela pode ser originária, ou seja, aqueles que nascem, né, que já são brasileiros ou nacionais de origem, e existe a nacionalidade derivada, ou aquela em que, por escolha, a pessoa resolve se tornar nacional de um país. E a importância da fixação da nacionalidade se centra exatamente para a determinação, né, dos direitos políticos. Né? Então, nós vamos ver que para alguns cargos públicos, para alguns cargos políticos, o brasileiro naturalizado ele não pode se candidatar. Então, existem aí algumas diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então, o artigo 12 estabelece os critérios de fixação da nacionalidade no Brasil. Né? Diz ele, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Aqui a Constituição vai fixar o critério do solo, né? Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, é o critério do solo, o critério fixado, ou seja, se nasceu no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país, nós estamos, então, né, com um brasileiro nato. Tá? Já a linha B trata dos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui já é o critério do sangue. Né? O brasileiro nasce no exterior e aí será brasileiro desde que o pai ou a mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil. E a linha C, que mescla os dois critérios. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, aqui é o caso, né, do brasileiro que nasce no estrangeiro, né, filho de brasileiro ou brasileira, e que vai optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, ou que seja registrado em repartição brasileira no exterior. E o inciso 2 trata dos naturalizados, né? São aqueles que optam, que escolhem a nacionalidade brasileira. São os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. E o parágrafo 2º estabelece que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, as distinções entre brasileiros natos e naturalizados somente podem ser estabelecidas pela Constituição de 88,
Uma dessas distinções já foi estudada por vocês, que é a questão da extradição. E a outra que nós vamos ver aqui é a questão do exercício de alguns cargos políticos, como estabelece o parágrafo 3º do artigo 12. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa e ministro de Estado da Defesa. Então, esses cargos eles são privativos de brasileiros natos. Brasileiros naturalizados não podem exercê-los. O parágrafo 4º estabelece as condições ou as situações em que haverá perda da nacionalidade do brasileiro, que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. E o artigo 13 estabelece a língua portuguesa como idioma oficial, o parágrafo 1º, símbolos oficiais da República Federativa do Brasil, e o parágrafo 2º dizendo que os estados, Distrito Federal e municípios poderão ter símbolos próprios, né? E aí nós chegamos, né, no artigo 14, que trata dos direitos políticos, né, que mais nos interessa aqui, né? Então, o artigo 14 estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular das leis, né? A diferença entre plebiscito e referendo está quanto ao momento da consulta à população. O plebiscito se consulta antes da tomada da decisão, enquanto o referendo se consulta posteriormente, e sempre por sim ou não. Parágrafo 1º estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, que são aqueles que estão fazendo serviço militar obrigatório, prestando serviço militar obrigatório. E o parágrafo 3º trata das condições de elegibilidade, né? Ou seja, para se candidatar, tem que ter a nacionalidade brasileira, pode ser brasileiro nato ou naturalizado, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz e 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, né? Então, aí estão as condições, né, de elegibilidade estabelecidos no texto constitucional. Então é isso, pessoal. Nós paramos por aqui por hoje e na próxima aula continuamos a trabalhar a questão, né, dos direitos políticos. Até lá.